Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Muito bem. Então, a nossa aula vai ser muito dinâmica. A princípio, já quero deixar bem aberto a participação de todos, com perguntas, com questionamentos e com posicionamentos também. Vou começar a aula me apresentando, e daí eu gostaria também que cada aluno, cada participante que esteja agora na nossa videoaula, possa se apresentar também, tá? Bom, meu nome é Juliana Plautz, né? Eu tenho 49 anos, eu participo da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau, sou casado há 26 anos, tenho uma filha de 19 anos, a Sofia, a minha esposa é a Sabrina. A minha filha, ela está cursando medicina, está no segundo semestre de medicina. Eu, como profissão, eu sou engenheiro civil, e na igreja trabalho com teatro já há muitos anos, desde 1995, já há muitos anos. Esse trabalho, esse ministério, né, começou quando eu estava na universidade ainda. Na universidade despertou o desejo de trazer uma arte cênica um pouco mais aprimorada, o teatro mais aprimorado, para a igreja, como uma ferramenta de evangelismo. Sou professor de artes cênicas num seminário que existe aqui em Blumenau, chamado CTM Vida, até se vocês quiserem conhecer, tem as redes sociais. CTM Vida é um seminário onde eu dou aula de março até setembro para eles, aulas presenciais. São normalmente 40, 45 alunos. Eles ficam um ano nesse seminário e depois eles vão para um local fazer o estágio deles, que são mais 4 meses de estágio. E no seminário eles têm várias matérias, assim como vocês têm também na área de teologia, homilética, hermenêutica, exegese, e também tem a aula de teatro, artes cênicas, e eu leciono lá desde a primeira turma, que agora está na 18ª. São 18 anos que existe esse seminário, e esses 18 anos eu dou aula lá. Tenho vários cursos na área de artes cênicas. Em 96, mais ou menos, nós montamos um grupo de teatro que se chama CIA Cristo em Foco. Também, se vocês quiserem acompanhar, nossas redes sociais, a CIA Cristo em Foco, ele é um grupo teatral que tem como afinidade, como propósito, o evangelismo. Nós temos um ônibus que vira palco, a gente adaptou um ônibus que tem um palco, que sai para a lateral e tal, e a gente faz várias atividades de evangelística com esse ônibus. Ele já é um pouco velhinho, não dá para viajar muito, né? Não daria para ir até o norte nem o nordeste com ele, senão ele ia se desmontar todo, né? Ele já rodou 750 mil quilômetros, era um ônibus que era da empresa de transporte público de Blumenau, e ele andou 750 mil quilômetros, ou seja, ele foi para a Lua, voltou e ainda deu um pouquinho a volta na Terra. Então, ele já andou bastante, mas ainda assim ele é bem útil para a gente. Além disso, nós temos um projeto aqui de evangelismo na Igreja Assembleia de Deus que chama Doe Suas Férias para Cristo. Esse projeto também começou com a gente, e foi nesse projeto, Doe Suas Férias para Cristo, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre esse projeto. Ele é um projeto que a gente fica uma semana numa cidade, uma cidade mais carente, a gente fica uma semana lá fazendo atividades de evangelismo, a gente constrói uma casa em uma semana também, e nesse projeto Doe Suas Férias para Cristo, que a gente vai conversar um pouco mais para frente, ali eu vi realmente como o teatro, porque o teatro é utilizado nas praças,
A gente, então, entendeu como o teatro é uma ferramenta eficaz para transmitir, para evangelizar, né, a palavra de Deus, e foi ali que realmente consolidou o que Deus nos tinha chamado para fazer através desse projeto Duas Suas Férias. Esse projeto Duas Suas Férias para Cristo começou em 99, então já tem 20 e poucos anos, e o projeto é uma benção. Bom, agora eu queria, assim, conhecer quem está participando agora da nossa videoaula. Se pudesse, pelo menos abrir o áudio e falar o seu nome, a sua idade, né? E respondendo à pergunta, o que é o teatro para você? Né? Numa forma geral, o que é o teatro? Né? O que é o teatro e quais os benefícios que ele pode trazer para você, o teatro? Né? Então, diga seu nome, né? A sua idade e diga o que é o teatro e o que ele pode trazer de bom, de benefício para você. Podemos começar, deixe-me ver, alguém se manifeste, pode ser, eu estou vendo aqui, tem a Isabelle, pode ser você, Isabelle? Oi, pode ter, assim. É Israel, professor. Mas não tem Desculpa, problema, não. Unicef, é Israel, desculpa. Isso, Israel. Muito prazer, meu nome é Israel. Acho que há duas alunas daqui eu já conheço, a Marli também conheço, né? A gente se conheceu e as duas também, Josiane e Arielle, são daqui, de Belém, Josi da minha igreja. Bom, eu tenho 24 anos de idade e eu tive uma experiência, né, há um tempo atrás com teatro no Etmoduf UFP, da UFPA aqui, né? Tinha o curso livre que eles faziam e eu tive a minha primeira experiência com teatro lá, né? Assim, mais profissionalmente falando, né? E eu vi que o teatro ele é uma forma muito boa de expressar a arte, né? Então, aquilo que através de, enfim, um grupo ou só um teatro mesmo com uma pessoa. Às vezes a gente quer transmitir uma história, né? Quer transmitir uma cena, alguma coisa assim, e a gente utiliza do teatro, né? De uma peça de teatro para alcançar esse objetivo, né? Então, a gente consegue despertar muitos sentimentos nas pessoas, né? Toda vez que a gente também assiste uma peça, a gente tem essa experiência de sentir aquilo que está sendo interpretado ali, de se emocionar, de sorrir, de chorar. Então, são coisas assim que acho que é uma forma de arte para alcançar o coração das pessoas, né? Também através de interpretação, de atuação. Bom, basicamente é isso, e eu vejo que é uma forma, uma ferramenta também para no reino de Deus, assim, para a gente conseguir eh, conseguir alcançar muitas vidas mesmo. Na peça que nós fizemos, né, lá na ação, no, no prático, né, ano passado, as crianças elas foram muito alcançadas através das peças de teatro. Então, assim, elas amam. Então, a gente vê ali o quanto é muito bem recebido, né, o teatro, porque às vezes a gente quer falar um assunto, um determinado assunto, e não sabe como, ou então não sabe como prender a atenção, não sabe como expressar aquilo, e o teatro ele consegue fazer isso muito bem, né. É uma estratégia ali também para falar sobre assuntos que precisam ser falados. É isso, para mim teatro é isso e creio que eu já falei. Ah, tá, eu sou da IBMA aqui de Belém do Pará. Muito bom, Israel, muito bom. É isso mesmo que você falou, realmente o teatro inspira, ele provoca, ele, né, traz sentimentos e é uma ferramenta que a gente vai usar para realmente a gente tocar pessoas. Né? O lema do nosso grupo de teatro Cristo em Foco é transformando vidas através da arte. Tem até isso escrito no nosso ônibus lá. Muito bem. Vamos para a próxima pessoa, quem se manifesta.
Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Meu nome é Elisângela, mas todos me conhecem por Elise, né? Que é mais fácil de guardar o nome, né? Porque eu já fui tão confundida com Mariângela, Ângela, Rosângela, então é melhor Ili. E eu sou do estado de São Paulo, né? Eu sou da Igreja Ministério Sozo, lá de Sumaré, mas atualmente eu frequento aqui a Conexão Cristo como identidade. E tenho 50 anos. E também, assim, o teatro, né? Eu aqui, quando eu morei há uns anos atrás aqui em Lins, a gente fazia muito teatro de uma forma, uma ferramenta muito simples, mas eficaz, de tocar corações através da palavra, né? E também tive uma experiência muito bonita, porque por 2 vezes, né, o Ministério Giovanni Si esteve na nossa igreja lá em Sumaré, e como essa ferramenta, né, é tão eficaz que, que as pessoas, é uma forma de levar a palavra do Senhor de uma forma tão simples, impactante e transformar vidas, né? Porque talvez 30 minutos, 40 minutos ou 10 minutos de teatro que você faz uma plateia que talvez nunca ouviu falar do Senhor se emocionar e muitos aceitar Jesus, né, durante a apresentação. Então, é uma ferramenta muito linda. Eu sou suspeita em dizer que admiro muito o trabalho desse tipo de evangelismo através do teatro. Tanto que eu tenho um sonho, né, acho muito interessante fazer na rua, né? De repente fazer um teatro, assim, que as pessoas vão saindo dos lugares do nada, assim, sabe? E cantando e tocando as pessoas, fazendo elas participar daquele momento, né? Mas é um evangelismo itinerante muito lindo. Muito bom, muito bom. A gente sempre fala que o teatro, ele, na pregação, né, você ouve a palavra, né? E no teatro você vê a palavra. E quando você vê a palavra, grava muito mais, né? Porque é uma questão lúdica e tal, né? Então, realmente a gente vai crescer bastante aí, aprendendo dessa ferramenta aí que em tantos anos foi colocada de lado, né? Mas a gente vai conversar até um pouquinho sobre isso mais para frente. Quem levantou a mão? Boa noite, Boa noite. estão me ouvindo? Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu me chamo Josiane, eu tenho 48 anos, eu faço parte da IBMA sede aqui de Belém. Também faço parte na minha igreja dos 2 grupos de arte que tem na IBMA. E assim, o teatro, para mim, ele é uma ferramenta poderosa de evangelismo, porque é como o professor falou, né? É a palavra viva ali, a palavra sendo interpretada em carne e osso. E assim, na Bíblia, ainda agora eu estava pensando, uma forma de ver o teatro ali me veio muito forte quando Jesus usava as parábolas para pregar para os discípulos, para o povo. Era uma forma ali de teatro, ele usava as parábolas, né, para falar a verdade. E assim, o teatro para mim é isso, ok? Muito bom, isso mesmo. Realmente, Jesus usou muito da parte lúdica, a parte de interpretação. As parábolas são realmente um exemplo disso, né? Porque o teatro ele te dá uma licença literária para algumas coisas, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa chegou para mim e disse: olha, você só pode fazer teatro daquilo que existiu. Você não pode contar uma história que não existiu, porque senão é mentira que você está fazendo. Você só pode contar uma história no palco daquilo que existiu.
Daí eu disse, mas meu irmão, se for assim então, né, como foi falado, então as parábolas, elas eram histórias. Então, o teatro tem essa licença literária de você criar algo para representar uma situação, né? Então, existe muitos extremismos, né? Mas isso tudo foi criado com o tempo, né? Porque o teatro foi colocado como algo que não era de Deus, né? Isso a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas que bom que você é envolvida com isso, com as artes. A arte sempre é algo que tocou o coração de Deus, porque Deus é muito criativo em tudo que fez, né? E as artes é a expressão de Deus em nossas vidas, assim como quando Ele nos fez, quando Ele fez a terra, quando Ele fez todas as cores desse mundo, né? Deus podia ter feito todo mundo, todas as cores, o mundo inteiro somente com duas cores, preto e branco. Jamais a gente saberia que podia existir tantas cores. Mas hoje você pega um passarinho pequenininho chamado Saíra de 7 cores. Ele colocou 7 cores num passarinho. Para quê? Para expressar realmente a criatividade para que nós, seres humanos, que somos imagem e semelhança dele, possamos também ser criativos como Deus é, né? Ele é a fonte de toda a criatividade. Vamos para a próxima? Quem está levantando a mão? Boa noite, graça e paz a todos. Eu sou o Dionilson, mas a galera toda me conhece como Dio. Eu sou da IBMA de Ananindeua, IBMA Curuçambá, um bairro que fica aqui em Ananindeua. Tenho 45 anos e meu primeiro contato com o teatro foi também na igreja, ainda pré-adolescente, na igreja presbiteriana, né? Eu fazia parte da presbiteriana independente e foi a primeira vez que eu tive contato assim de maneira bem peculiar, né? Com relação a, a teatro. E depois no ensino médio também fiz uma oficina de iniciação teatral e de lá para cá eu tenho acompanhado assim o teatro como uma questão literária, né? Então, sou professor de linguagem, trabalho muito teatro a, com essa visão literária. E teatro eu entendo como também uma expressão artística, em que desde os tempos dos antigos gregos, né, se reuniam pessoas para retratar a vida em sociedade, né? Ouvindo a irmã Josane falar sobre a questão das parábolas, né? Jesus reunia as pessoas, né, através das parábolas para ensinar. E o teatro reúne as pessoas para, como uma expressão da arte, retratar a realidade, retratar a sociedade. E eu vejo muito teatro nesse sentido. E quando o teatro reúne pessoas, a gente vê a força que o teatro e a força que a arte tem de comover, de reunir, de comover, de alegrar, de entreter. E por que não nessa visão missionária de evangelizar também? Então, eu espero daqui para a partir dessas aulas ter um outro olhar sobre o teatro. Não ver o teatro somente como uma expressão artística, não ver só o teatro como uma, uma expressão cultural, mas ver também o teatro como uma ferramenta viva e eficaz de evangelização. Muito bom, Gil, muito bom. O teatro, ele realmente faz isso com a gente, ele desperta muitas coisas na gente, né? A gente começa a ver o mundo um pouco diferente, e trabalha principalmente a questão da comunicação, né? Nós que somos professores, a gente sabe muito bem que a comunicação é algo muito importante, e o teatro faz isso, né? Ele não trabalha somente a voz, né? Mas todo o corpo, né? Nosso corpo fala, né? Fala muitas vezes mais do que o que nós estamos falando, né? Então, a gente vai trabalhar muito essa questão de mostrando como o corpo fala. O ator muitas vezes não precisa falar nada, né? Simplesmente através da expressão corporal ele transmite muita coisa. Então, o teatro tem esse poder. Você pode ir para um país onde você não fala a língua,
mas você pode usar o teatro sem fala, uma mímica, uma pantomima, e transmitir a mensagem sem nenhuma palavra. Então, o teatro, ele é essa ferramenta poderosa que muitas vezes a gente deixou tanto tempo de lado, né? Muito bem, vamos para o próximo. Boa noite a todos. Eu me chamo Arielle, eu tenho 18 anos, sou aqui da IBMA de Santa Bárbara. E, assim, para mim, particularmente falando, eu acho que o teatro é uma das expressões artísticas mais bonitas, assim, para mim. O teatro já me impactou de muitas formas. É uma coisa que, quando eu assisto, eu fico horas e horas ali vidrada, sentindo aquele misto de emoções, né, dependendo da peça. A peça, ela comunica uma mensagem, ela traz uma mensagem. Eu vejo o teatro com um grande poder, assim, de impactar a vida das pessoas, né, levando a mensagem. Aqui, eu já participei de algumas peças aqui na minha igreja, eu já pude participar de algumas, ministrando para jovens, adolescentes e também para crianças. E eu pude observar como as pessoas são tocadas, como as pessoas prestam atenção, elas mantêm a atenção ali. Então, desde que eu comecei a participar um pouquinho mais disso, os meus olhos se encantaram ainda mais. Quando eu era criança, que eu assistia vários filmes e ia brincar, eu gostava muito de reproduzir as cenas e fazer as mesmas falas, as entonações e os mesmos movimentos. Eu sempre gostei muito de fazer isso. E depois que eu cresci, passei a participar um pouco mais dessas peças aqui na minha igreja, eu me encantei muito mais. Então, eu vejo o teatro como uma grande forma, uma grande ferramenta de Deus, assim, aqui na Terra, de tocar a vida das pessoas. É isso. Muito bom, Ariane, muito bom, é isso mesmo. O teatro, ele tem esse poder de te cativar. Claro, um teatro bem feito, né? Ele tem o poder de cativar. A Cia Cristina Foco, ela tem um grupo dentro da companhia que trabalha só com o infantil. Então, a gente tem peças teatrais infantis, né? E é tão interessante que muitas vezes tem peças infantis que duram mais ou menos perto de 1 hora. E é incrível que aquelas crianças ficam sentadas, vidradas, olhando, porque cativa ao ponto delas quase não se mexerem. Muitas vezes, líderes da igreja, como é que vocês conseguiram fazer essas crianças ficarem tão ligadas a uma apresentação, né? Mas é porque o teatro realmente tem esse poder, né? Muito bem. Próxima pessoa. Eu vou falar também. Eu vou deixar a Marli, ela. Oi, professor Julian. Boa noite a todos. Então, para mim, no meu ponto de vista, resumindo, claro, é tudo que o pessoal falou, mas resumindo, seria a transmissão de uma mensagem de forma encenada, né? Como você falou agora, um teatro, para conseguir atingir esse objetivo, ele tem que ser um teatro bem feito, né? Porque a gente andou já muito por aí, então a gente já viu muita coisa. Então, às vezes, a pessoa sobe num palco e faz qualquer coisa, qualquer gesto, mas ninguém entendeu aquilo. Então, ele tem que ter esse cuidado, esse zelo de conseguir transmitir essa mensagem de uma forma clara, né, para que todos que estão ali na plateia entendam, né. Então, para mim, no meu ponto de vista, é a transmissão de uma mensagem de uma forma encenada, lúdica, alegre, né. Para mim seria isso. Marli, é isso mesmo. Muitas vezes na igreja, a gente acha que todo mundo sabe fazer teatro, né? Que, digamos assim, eu não preciso aprender a fazer teatro, é só fazer, é só pegar alguma coisa, copiar lá do YouTube e fazer o teatro, né? E a gente esquece que existe todo um critério, toda uma técnica, todo um estudo que é feito para você realmente fazer o teatro, mas muitas vezes as pessoas acham que teatro, assim, é algo que todo mundo nasceu já sabendo, né? É interessante, quando eu começo as minhas primeiras aulas lá no seminário, eu pergunto para o pessoal assim, quem aqui sabe fazer teatro? Todo mundo levanta a mão. Aí, depois de uma meia hora eu explicando realmente tudo que a gente vai estudar e tal,
E falando um pouquinho de teatro, daí eu faço novamente a mesma pergunta. Quem daqui realmente sabe fazer teatro? Aí levantam uns 2, 3, dos 40 virou 2. Então, assim, a gente acha que sabe as coisas. E por isso que muitas vezes a gente se frustra. Porque a gente vai com toda aquela energia fazer teatro, fica ensaiando, e gasta dinheiro, tira do próprio bolso para fazer uma peça na igreja, e dá ensaio. E quando apresenta, aí fica aquela questão, os líderes assim, eu acho que Deus tem outra coisa para ti. Aí você se frustra, mas por que eu me dediquei tanto? Mas não é questão de dedicação, é questão de saber fazer. E teatro você tem que saber fazer, porque você está transmitindo uma mensagem. E isso é uma responsabilidade muito grande. Até, para vocês terem uma ideia, muitas vezes chegam pessoas para mim já casadas, e dizem assim, nossa, Júlio, eu me lembro quando eu era criança, eu assistia uma peça de teatro que você fez, eu me lembro até a cor do boné que você usava, era amarelo. Eu pensei, nossa, 20 anos depois o cara lembra até a cor do meu boné, nem eu lembrava que eu usava aquele boné. Então, para vocês verem como é forte o teatro, o visual, e isso fica na mente das pessoas. Então, tem que ser bem feito, você tem que saber fazer, porque senão só vem a frustração. Qual será o próximo? Acho que agora sobrou eu, só falta eu. Então, o pessoal já me conhece, claro, eu sou o Marcelo, tenho 49 anos, casado com a Marli há 28, vamos fazer 29 anos de casado esse ano. E a minha experiência com teatro foi quando eu era adolescente na igreja, né? Passando da fase infantil para a adolescência, eu me lembro como se fosse hoje das peças de Páscoa, de Natal, de Ano Novo, onde a gente recebia lá o texto das prof da escola bíblica da igreja, e a gente tinha que decorar aquilo para a gente apresentar, começar a preparar figurino, daí tinha os jograis também, né? Que também é uma forma de apresentar alguma coisa, mas não é um teatro, na verdade, né? Então, o que me marcou sempre, hoje a gente não consegue, eu não consigo gravar mais um parágrafo, né? Que derá aqueles 3, 4 páginas que a gente decorava na época. Mas o que me chama a atenção, eu acho que a gente poderia definir, depois de tudo que já foi falado aqui, né? Acho que não tem mais nem o que falar, porque todo mundo já falou tudo. Eu acho que o teatro ele tem a capacidade de transformar a escrita, eu me lembrando daqueles papel que a gente pegava lá, a nossa função qual que era? Transformar aquilo em vida, né? Então, eu acho que o teatro tem, se fosse para definir aqui, além dele ser um momento mágico, um momento vibrante, emocionante, ele tem essa capacidade, né, de transformar a escrita em vida, né? Seja de uma coisa que a gente mesmo criou, ou seja representando uma história verídica, uma coisa verdadeira, que muitas vezes talvez não seja exatamente o que está escrito no versículo da Bíblia, né? Porque se não for assim, tem gente que não aceita, porque daí isso não é de Deus, é do diabo, não sei o quê, mas às vezes você, como eu já vi a Cristo em Foco muito bem fazer, né? Pegar, por exemplo, a história que representa lá o peregrino, no caso, né? E a maneira como vocês apresentam o evangelho com aquilo, gente, meu Deus, o norte do país, lá Belém, precisa conhecer esse tipo de apresentação também, que é simplesmente fantástico. Então, eu acho que os bastidores, né, da pré-apresentação, ou da apresentação do teatro, ele passa pelo papel, ele passa pelo decorar, passa pelo treino, né, pelos ensaios, pelo figurino, pela comunicação, que é essa coisa tão importante. É a mesma coisa que quando eu tenho que dar uma aula, o professor tem que dar uma aula aqui, ou um pastor vai pregar, alguém vai pregar, ele precisa se preparar, porque senão ninguém vai entender nada. Então, a mesma coisa é o teatro. Então, hoje a gente, digamos assim, eu não digo que a gente é velho, mas a gente não tem, parece mais essa habilidade e essa facilidade de fazer teatro. Mas quando eu vejo as apresentações como a da Cia Cristo em Foco, eu fico de boca aberta e fica que nem essas crianças que ele falou agora, que fica ali 1 hora vidrado, a gente é capaz de ficar 1 hora ali sem piscar, né? De tão interessante e tão importante que é o teatro. E para a gente, na Escola de Missões, a gente decidiu colocar essa disciplina porque eu achei
é fantástico. E, claro, a gente está longe de Belém do Pará, não temos condições de ter um internato, né, para os alunos virem ficar ali, porque todos trabalham, têm as suas funções, e está sendo realmente desafiador, mas eu acredito que todos os conceitos que estão sendo passados, mesmo online, eles estão fazendo uma grande diferença na vida dos alunos, e quando a gente chega lá no prático, é aquela explosão, né, aquela alegria, e eu acho que essa primeira turma, a gente teve muita dificuldade para a gente montar tudo isso, né? Mas eu acredito que dessa turma já está saindo professores, né? A gente já tem alguns alunos que já se tornaram professores de algumas disciplinas, que a gente foi enxergando eles dentro da caminhada, e eu acredito que de uma disciplina como essa também alguém possa se interessar mais adiante, se profissionalizar, encostar na CIA Cristo em Foco, quem sabe vir para Blumenau uma vez, assistir um episódio ao vivo, né, ver o material, alguma coisa que tem disponível online para eles conhecerem o trabalho, para que se crie também um grupo que se mobilize para isso, né? Então, a proposta, em primeiro lugar, é essa. E eu acredito que quanto mais vocês conhecerem o Júnior, conhecerem o trabalho deles, e a gente tiver a oportunidade de conseguir se conectar mais com o pessoal de Belém do Pará, que essa é o nosso maior desejo, eu acho que isso aí vai se ampliar de uma maneira gigantesca. Obrigado. Obrigado, pastor. Que bênção. Olha, sempre tenho o desejo no meu coração de realmente poder semear em vidas, né, e poder despertar, né, em algumas pessoas essa chama, né, porque para você entrar nessa área de teatro realmente é uma área assim muito eficaz, né, é um ministério muito lindo, só que você está lidando com muitas pessoas, então muitas vezes tem várias dificuldades, porque o teatro ele trabalha muito o ego das pessoas, né? É incrível, né, como trabalha o ego das pessoas. Então, a gente com grupo de teatro sempre está trabalhando com o ego das pessoas, trabalhando com as vontades e tudo mais, né? Eu queria deixar uma frase aqui para vocês. Na verdade, eu queria até fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é mais difícil do que aprender? Será que alguém poderia me responder? O que você acha mais difícil do que aprender? Alguém poderia responder? Ninguém se manifestou? Pôr em prática? Foi. Pôr em prática? Na verdade, quando você aprende, é porque você já sabe fazer, né? Já sabe colocar em prática, né? Porque você ouve, você está sendo ensinado, mas o aprender mesmo é que já envolve a prática. Mas existe algo mais difícil do que aprender e colocar em prática. O que poderia ser? Ensinar? Oi? Ensinar? Ensinar. Ensinar. Não, ainda tem algo mais difícil. E eu vou falar para vocês o que é. Mais difícil de aprender é desaprender. Desaprender. Isso significa o quê? Muita coisa a gente aprende errado. E quando a gente ouve a primeira vez aquilo, parece que é a verdade absoluta. Você já viu aquele novo convertido que quando ele pega, alguém está discipulando ele e que a pessoa não discipula muito bem, aquilo para depois tirar daquela pessoa é muito difícil, né? Então, o desaprender é bem mais difícil. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui, vamos estar nessas aulas, aprendendo, mas a gente vai desaprender muita coisa que foi colocado como rotulado que estava certo, porque assim, nós, cristãos, a gente tem vamos dizer assim, uma mania, vamos dizer assim, o cristão tem uma mania, ele passa uma linha, e daí, nessa linha, ele diz assim, daqui para cá é de Deus, daqui para lá é do diabo. A gente faz essa linha. Então, a gente seleciona toda a nossa vida e passa essa linha. Né? E a gente esquece que, muitas vezes, a gente começa a bagunçar. Né? Alguém chega para você, não, isso aqui tem que jogar para o lado do lado da linha. Agora vai para o lado de cá. Daí você fica, mas como? Isso não era errado? Tal.
Então, as nossas aulas aqui vai provocar muito vocês. Vai provocar muitas coisas que a gente traz de infância, muitas vezes, que a gente aprendeu e que nos bloqueia principalmente nas artes, porque as artes, dentro da igreja evangélica, falando de Brasil, né, as artes dentro da igreja é coisa nova. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, e olha que eu aqui em Blumenau, e o pastor Marcelo sabe disso, a Igreja Assembleia de Deus de Blumenau é uma igreja que sempre incentivou as artes, não é por nada que eu estou nessa área e no final do ano, por exemplo, a gente faz sempre um espetáculo na igreja, transforma a igreja, para vocês terem uma ideia. Eu chego a desmontar o teto da igreja para fazer descendo coisas do teto e tal. Sempre foi uma igreja que incentivou bastante as artes. Mas quando eu comecei lá em 94, eu comecei a montar um grupo de teatro. Os líderes da época chegavam para mim e diziam: olha, Júnior, é o seguinte, tu pode fazer, só não chama de teatro, porque tu sabe que a palavra teatro é teatro, né? Não é muito bom, né? Então, usa a palavra apresentação, jogral, porque senão fica muito feio, né? Então, assim, toda essa trajetória foi realmente uma trajetória no que eu tive que mostrar, né, para muitos líderes, para muitas pessoas, que o teatro é algo que pode ser usado por Deus. Né? Eu me lembro até hoje que há uns 10 anos atrás, depois de apresentar uma peça de teatro na nossa igreja, eu estava saindo para ir embora, um irmão, assim, mais ou menos, de uns 65 anos, ele chegou para mim e disse assim: olha, foi bom que tu apresentou, mas eu quero deixar bem claro, eu não gosto de teatro. Eu não gosto. Eu sei que tu usa para evangelizar, mas eu nunca vou gostar. Ou seja, ele criou essa situação, alguém convenceu ele que essa ferramenta não pode ser usada por Deus. Por isso, eu não sei se vocês estão vendo uma imagem, um quadro que foi colocado ali. Todos estão vendo a imagem? Essa imagem é um quadro chamado Os Dois Caminhos. Quem é que já tinha visto essa imagem? É uma pintura muito antiga. Essa pintura ela foi feita em 1862. Quem fez essa pintura? Eu me lembro, criança, a minha avó tinha esse quadro, né, pendurado. Ele mostra os dois caminhos, o caminho que leva para o céu e o caminho que leva para o inferno. Né? Até dá para ver, por exemplo, a esquerda é que leva para o inferno, é bem largo, né? E quem pintou esse quadro foi uma diaconisa chamada Charlotte Reining. Depois você pode até pesquisar sobre ela. Esse quadro, vocês vão ver que ele mostra os dois caminhos. Um caminho, está escrito seja bem-vindo, que é o caminho que leva para o inferno, né? E tem o outro caminho, que é o caminho estreito, que leva ao céu. Agora, olha só que interessante. Vocês vão ver que o caminho que leva para o inferno tem algumas construções ali. Se você olhar, está escrito lá, salão de baile, não sei se vocês estão conseguindo ler, eu não sei se a resolução está boa. Então tá bom. Tá, salão de baile, cassino, e vocês estão vendo o teatro ali? Pois é, pessoal. Infelizmente, o teatro leva para o inferno. Tá lá, ó. Triste dizer isso. Esse era um quadro usado por muitos irmãos e tal, né? É muito lindo esse quadro, eu acho muito legal ele. Mas por que essa mulher colocou o teatro no caminho para o inferno? Bom, quando a gente estudar um pouco da história do teatro, a gente vai concordar um pouco com ela, porque ela tinha suas razões por que colocar o teatro no caminho que levava para o inferno. Então,
Para vocês terem uma ideia, como o teatro realmente foi uma ferramenta, foi algo que, vamos dizer assim, nós entregamos para Satanás. Entregamos para ele. Dizemos assim, não é de Deus, pode pegar. Só que a gente esquece que as ferramentas, elas não têm dono. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu perguntar para vocês, uma faca, ela é de Deus ou é do diabo? Ela é de Deus ou ela é de Satanás? A faca. Aí você pode pensar, a faca? Não sei. Aí eu pergunto para você, ela pode ser usada para abençoar e pode ser usada para amaldiçoar, para prejudicar? Sim, ela pode. Mas qual é a diferença? A diferença é quem está usando a faca. Você pode usar a faca para cortar uma fatia de pão para dar um alimento para uma pessoa necessitada, ou ela pode ser usada para você ferir uma pessoa até a morte. Então, não é a ferramenta, mas é quem está usando ela. E o teatro é essa ferramenta. Nós decidimos que ela não era de Deus e entregamos ela. E vocês podem ver que ela está sendo usada e foi usada por muito tempo no Brasil para o quê? Para transmitir mensagens ideológicas, de gênero, de coisas terríveis. Enquanto isso, nós ficamos olhando e dizendo, isso não tem nada a ver com a gente. O teatro não é da gente mesmo, não podemos fazer nada. Aí agora descobrimos que o teatro é uma ferramenta muito eficaz para o evangelismo, que a gente não usou. Aí agora nós temos que realmente tirar da mão dele. Só que agora não é fácil, pessoal. Não é fácil tirar. Então, não se tira, mas se toma lugares. Então, o teatro ele tem que ocupar. O teatro cristão ele tem que ir ocupando os espaços na sociedade. Não adianta eu querer ficar criticando os teatros mundanos que trazem mensagens pervertidas e fico lá falando, porque não pode, esse teatro não pode acontecer, esse teatro não pode acontecer. E a igreja não faz o teatro. Então, não adianta você simplesmente tirar algo e vai ficar vazio. Volta. Agora, se você trazer o teatro cristão, ele vai ocupando os espaços. Então, a gente vai conquistando. É isso que o teatro faz. Eu sempre digo, nós somos luz. Só existe trevas onde não existe luz. As trevas jamais apagam uma luz. Elas só vêm quando a luz é apagada por ela mesma. Então, se nós somos luz, as trevas não vão estar. Elas não destroem a luz. É quando a luz vai embora é que as trevas dominam. Então, nós, com o teatro cristão, nós vamos ser luz e nós vamos ocupar o espaço. E com isso, nós vamos usando essa ferramenta maravilhosa para levar o reino de Deus, para engrandecer e cada vez mais crescer o reino de Deus nessa terra. É isso que é o meu desejo, que vocês possam ser realmente desafiados a usar essa ferramenta. Mas, claro, toda ferramenta tem que saber utilizar. Né? Se você pegar uma ferramenta, se você pegar um serrote, se você pegar uma faca e dar na mão de uma criança que não sabe usar, ela acaba se machucando com aquela ferramenta. Por quê? Porque ela não tinha idade para usar e ela não sabia usar. Então, o teatro é a mesma coisa. É uma ferramenta. Se você não sabe usar, ela pode trazer mais malefícios que benefícios. Toda essa carreira de teatro, já assisti muitos teatros, já acompanhei muitos grupos de teatros e, infelizmente, a maioria dos grupos de teatro,
eles não duram mais do que 2 anos. Eles, máximo 2 anos, e eles desaparecem. Por quê? Por causa da frustração, de não saber fazer correto. Muitas vezes acabam, na apresentação, acabam se passando sem bom senso em questões de trajes, de movimentos, de palavras, de textos errados, e muitas vezes acaba se frustrando. Então, é muito importante que vocês estão aprendendo a teologia, porque é muito importante uma pessoa que usa o teatro como ferramenta de evangelismo, utilizá-la utilizando a palavra de Deus da forma correta, né? Utilizando da forma correta porque você está transmitindo uma mensagem. Então, o desaprender é muito complicado, porque você tem que desprogramar isso da sua mente. Mas eu sempre soube que era assim. Olha, existem verdades absolutas, que são as palavras de Deus. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Mas existem verdades temporais. E essas verdades temporais, elas mudam muitas vezes conforme as situações, né? Então, essas temporais, eu posso colocar o teatro nessas verdades temporais. Naquela época que foi feito esse quadro, Os Dois Caminhos, realmente entendeu-se que o teatro não tinha nada, mas nada que pudesse ser usado por Deus. Mas agora a gente entende que é uma ferramenta que a gente pode usar. Então, fique com esse quadro. Depois você pode olhar todos os detalhes, tem até versículos bíblicos, né? Até comentando com o pastor Marcelo, vocês vão ver que o arco-íris, né, que é um símbolo tão lindo, né? Se esse quadro fosse pintado hoje, eu acho que o arco-íris estaria do outro lado, né? Infelizmente, não podemos usar um símbolo tão maravilhoso quando Deus fez uma aliança com o homem e agora utilizado para algo tão terrível, um símbolo tão triste, né? Muito bem, então essa é uma reflexão para a gente entender por que muitas vezes, em muitas igrejas, muitos líderes ainda, digamos assim, têm um pé atrás com o teatro. Por causa dessas questões, muitas vezes, da onde surgiu o teatro, como ele é usado como ferramenta tão complicada, né? Porque se você vai ver muitos teatros seculares, são teatros muito difíceis. Quando eu comecei na faculdade, aqui em Blumenau existe uma universidade, né, que é a FURB. Dentro da universidade tem um grupo de teatro chamado Fênix, existe até hoje. E a cada 2 anos tem um festival de teatro internacional aqui na cidade. Isso desde aquela época. E eu me lembro que eu ia assistir as peças para pegar ideias. E assim, quando o apóstolo Paulo diz que a gente tem que reter o que é bom, né? E o que é ruim, deixar de lado, retia pouca coisa, porque normalmente as peças eram de Nelson Rodrigues, e vocês sabem muito bem o que Nelson Rodrigues escrevia, né? Sempre levando para a área sexual, perversão e tudo mais. E muitas vezes era difícil, mas graças a Deus que hoje nós temos essa liberdade de usar essa ferramenta. E na nossa igreja, graças a Deus, assim, nós temos essa liberdade e a confiança, né? Porque hoje, por exemplo, o meu líder, o meu pastor, ele tem uma confiança nas peças que eu escrevo. Mesmo assim, eu faço questão de convidá-lo para apresentar a peça que eu vou fazer, as ideias que eu tenho, mas por ele nem precisaria. Com esse tempo todo, ele criou uma confiança no nosso grupo, ele sabe que a gente usa sempre do bom senso, e da coerência, né, do respeito para a apresentação de uma peça. Mas, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa confiança, esse respeito, ele vem anos, vamos dizer 20 anos, para adquirir. Mas eu posso perder essa confiança em 2 minutos em cima do palco. Posso perder em 2 minutos
É por isso que é tão perigoso a arte cênica quando ela não é utilizada da forma correta. E eu já vi muitos grupos decepcionados, foram fazer uma cena querendo falar sobre os efeitos do álcool e, em vez de trazer uma mensagem do quanto isso pode destruir uma família, acabou instigando o consumo do álcool por colocar bebidas com rótulos e ainda e tudo mais. Já vi apresentações onde que o grupo queria apresentar que a questão da sexualidade na adolescência pode trazer fins trágicos e, no fim, a cena que eles fizeram foi muito, assim, pesada e acabou ficando muito difícil. Eu vou contar para vocês. O casalzinho, nós vamos ficar e tal, vai para trás do biú e fica ainda fazendo sons, como se estivesse tendo uma relação sexual. Isso, na hora, eles achavam que era algo interessante, porque sabe que as pessoas dizem, tem que ser o mais real possível. Mas você esquece que muitas vezes você passa aquela linha, porque essa linha é muito tênue. E quando você transpõe essa linha para voltar, você não volta mais. Não tem como você chegar no final da peça e dizer assim, pessoal, não era isso que a gente queria transmitir. Desculpa aí e tal. Já foi, pessoal. Já foi. Isso é igual uma flecha lançada. Não tem mais volta. Por isso que o teatro é algo que você... as nossas aulas aqui vai trabalhar muito com essa nossa renovação da mente para que a gente tenha ideia do que é o teatro. Lá no seminário, muitas vezes, no final do curso, alguns alunos chegam para mim e dizem assim, professor, eu não vou fazer teatro porque eu não sei fazer. E se eu não sei fazer e não consigo fazer, eu não vou fazer. Porque, lembre-se, Deus não te obriga a fazer nada. Mas se você fazer, tem que ser bem feito. Porque a palavra de Deus diz que os mestres serão cobrados por isso. E quando você está em cima do palco, você está ensinando. Você está ministrando em vidas. E isso vai ser cobrado de mim e vai ser cobrado de você. Mas é que eu não sabia fazer. Eu sempre dou um exemplo. Eu sei que pode ser até um pouco forte. Mas eu dou um exemplo para vocês. Como não saber não é desculpa para Deus. Por exemplo, imagine uma criança de 5 anos de idade, ou uma que pega 4 anos de idade. Ela está numa sacada de 5 metros de altura. Ela não sabe que se ela pular daquela sacada, ela vai morrer. Ela não sabe. Então, como ela não sabe, quando ela pular, Deus vai mandar um monte de anjos segurar ela, porque não pode dar errado porque ela não sabia. Então, ela não vai morrer. Vai dar tudo certo, porque ela não sabia. A gente sabe que não é assim, né? Então, a ignorância é pecado. Então, nós estamos aqui para aprender a fazer teatro. Para um dia nós chegarmos para Deus, Deus, mas é que eu não sabia fazer de outro jeito. Não. Procure fazer da forma correta e que os resultados serão maravilhosos. Nessa minha vida toda de teatro, eu já fiz muitos teatros ruins. Muita coisa não deu certo. Principalmente porque, quando eu comecei lá nos anos 90, pouquíssimos livros existiam sobre o teatro cristão, o teatro evangélico. Pouquíssimos livros. Nem tinha YouTube. Então, assim, muitas vezes a gente errava. Eu não tinha professores, não tinha escola de teatro. As únicas escolas de teatro que tinham são escolas seculares e são realmente difíceis, né? A gente sabe disso. Hoje nós temos essa oportunidade. Você tem vários livros, você pode fazer pesquisa na internet sobre teatro cristão. Estamos aqui aprendendo, existem várias escolas para isso. Então, assim, na época, realmente, teve muita coisa que eu fiz errado. E, por isso, eu vou compartilhar com vocês muitas coisas que eu fiz e que não deram certo. Muitas coisas que eu apresentei
que hoje jamais apresentaria de novo. E nada melhor, né, do que a gente aprender com o erro dos outros. Porque não dói tanto, né? Não dói tanto. Então, assim, mas graças a Deus eu sobrevivi, tá? Sobrevivi. E claro que isso vai trazendo realmente uma renovação na mente, Deus vai preparando a gente, e até uma das questões, assim, muito que afasta as pessoas do teatro é a questão realmente de você decorar texto, né? Eu vi o pastor Marcelo falando da questão de decorar texto, é algo que não é fácil, mas a gente vai trabalhar muita criatividade, e eu vou dizer para vocês, a nossa mente, ela é igual a uma máquina, quanto mais você colocar para trabalhar, mais ela trabalha. Então, assim, para vocês terem uma ideia, por exemplo, no último espetáculo que a gente apresentou, no final do ano, a gente vai falar um pouco sobre os espetáculos também, eu tinha 160 falas, para vocês terem uma ideia. Assim, parecia impossível decorar aquelas 160 falas, né? Mas, como você vai trabalhando isso, a sua mente ela vai se abrindo. É incrível, pessoal. A gente pode envelhecer no corpo, mas a nossa mente só envelhece se a gente quiser. Não é por nada que no Antigo Testamento, quem aconselhava, né, os líderes, e hoje até isso em Israel tem, né, o Sinédrio e tal, sempre são as pessoas idosas. Então, assim, a idade traz experiência e sabedoria. E a mente de vocês é igual a um carro. Você deixa muito parado na garagem, dizer, não, eu não vou usar para não estragar. Se você deixar muito tempo, quando você ligar, ele não vai funcionar. Já foi bateria, já foi óleo. Agora, quanto mais você usa, mais ele vai estar pronto e mais longe ele vai. Tanto é que os carros que mais quilometragem tem são dos taxistas, que chegam a quilometragem enorme. Por quê? Porque eles usam todos os dias. E a nossa mente é a mesma coisa. Nós usamos todos os dias, a gente vai desenvolvendo e a nossa mente vai cada dia mais se abrindo e fazendo com que fique mais fácil a questão de decorar, de criar, né? Muito bem. Vou pedir para o pastor Marcelo abrir a imagem do Procure a Estrela. Consegue, pastor? Nós já estamos às 8h30, né? Pastor, a hora que o senhor... como é a minha primeira aula, ainda não estou muito acostumado ali com os horários, aí eu me empolgo aqui, eu vou falando, né? Sabe como é que é gente que gosta de falar, né? Não, tá perfeito, a aula tá maravilhosa. É assim, agora deu 1 hora, né? A gente começou 7h35, eu acredito que a gente pode parar 10 minutinhos e já voltar com esse exercício que você vai fazer. Eu só esqueci de um detalhe bem importante de dizer para ti, Juliana, é que a gente sempre tem 2 palavras-chave, uma no primeiro período e uma no segundo, para os alunos que vão assistir depois, eles darem essa palavra-chave e a gente saber que eles assistiram efetivamente os vídeos, né? Então, você pode escolher uma palavra-chave para a gente passar para os alunos agora, antes de finalizar essa primeira parte, e na segunda parte, daí você já pode pensar numa palavra lá no meio da aula, mais para o final, não já no início, sempre do meio para frente, tá bom? Tá bom. Então, essa parte da aula, a palavra-chave vai ser ferramenta, porque a gente usou bastante essa palavra ferramenta, tá? Muito bem. Beleza, então. Então, a gente vai fazer o seguinte, prof, a gente vai parar a gravação agora, daí a gente faz um intervalo de 10 minutos, e daqui 10 minutos o senhor já pode recomeçar, pode ser? Tá bom? A imagem, eles já estão vendo a imagem? Sim, ela já fica aqui, a gente não tira nada, Ok. né? Só vai parar mesmo a gravação, no caso. Se quiser o pessoal conversar ainda com você, alguma coisa que eles podem ficar à vontade, e daí em 10 minutos a gente já volta daí. Então tá, a imagem vai ficar ali, se vocês quiserem já olhando. Quem me descobrir onde é que está essa estrela de 5 pontas, ela tem que ser perfeita, todas as pontas iguais. Você já pode ir procurando, e daí daqui a uns 10 minutinhos nós voltamos, então, tá bom? Perfeito.